Future Lawyers! Estamos aqui para mais um Future Law Cast. E dessa vez estamos recebendo uma convidada ilustríssima. Sem esquecer que este é um podcast patrocinado e apoiado pelo Lima Ferguson Advogados, Future Law In, Quark Legal Design, que em breve será Future Law Studio, e Future Law 360. Bom, estamos aqui com Luana. Vou apresentar a Luana para vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa bastante aprofundada para falar de carreira, liderança feminina, desafios, obstáculos e premiações, maternidade. Hoje o papo vai estar bastante variado. E, Luana, por favor, se apresente. Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui finalmente. Conseguimos trazê-la aqui. Conseguimos nos encontrar. Não desistimos nunca. É isso. Então, vamos embora começar essa conversa, Luana. Tainá, um super prazer estar aqui. Primeiramente, eu super agradeço o convite, a paciência, não desistir. Eu sou Luana Costa, sou advogada, atuo na área de privacidade e proteção de dados, sou de PO. Sou vencedora do prêmio Black System Law, do Black System Law, como advogada negra, referência na área de proteção de dados. Sou formada, sou pós-graduada em Direito Corporativo, Direito Digital, Proteção de Dados, enfim, eu sou uma eterna estudante e aprendiz, que eu acho que a gente não pode deixar nunca de estudar, de buscar conhecimento. E estou animada aí para o nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Acho que talvez uma hora seja pouco, porque tem muitos assuntos. A gente estava aqui numa prévia e acho que a gente está meia hora aqui falando de vários assuntos e cada hora surge um novo. E eu estou à disposição e espero que todos se divirtam aqui e que eu consiga agregar aí na vida de alguém, dos estudantes, profissionais do direito e não só do direito. Nossos jovens dos 15 aos 120. Luana, muito obrigada por estar aqui, sentada na mesa com a gente. Te agradeço pela disponibilidade, pela abertura. Lu, a nossa primeira pergunta clássica do Future Lawcast é por que o direito? Então, quem era jovem Lu ali, tentando se descobrir, encontrando sua vocação, talvez tinha uma inspiração dentro da família, talvez fora... talvez a vocação fosse artística, então a Lô, na verdade, queria ser cantora, mas o direito surgiu. Você sabe que a gente tem quase uma estatística aqui de que direito e arte tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que a gente tem de história de, na verdade, eu queria fazer teatro, mas aí o direito apareceu. Eu acho que tudo liga um pouco. Gente, se eu contar como que eu cheguei no direito é meio inusitado. Na verdade, a minha primeira formação é informática. Então, eu sou formada em análise de sistemas, né? Fiz TI lá em, 2000, talvez, eu acho. Eu acho que eu terminei o colégio em 98, não sei, tem muito tempo isso. Mas eu me formei na época no 2º grau, que era a minha época ainda, o ensino médio, em técnico em processamento de dados. E quando eu me formei, quando eu terminei, eu falei, eu quero fazer jornalismo. E aí meu pai, na hora, né, eu não tinha muita voz, né? Meu pai nem pensar em fazer jornalismo, porque meu pai era jornalista. Então, meu pai dizia, jornalista morre de fome. Assim, realmente, a gente não tem casa, a gente não tem estudo, a gente não tem roupa, porque a gente morre de fome, a gente não tem, né, nem era nem beira. Não, mas é uma vida muito difícil, não vai fazer jornalismo. E ele queria, na época, internet, né, informática, estava dando um boom naquela época. Uhum. E aí ele, por livre e espontânea pressão, eu fiz análise de sistema na época, não, né? Mas a carreira do jornalismo era porque você era de letras, você gostava de escrever, de se comunicar, eu gostava de falar. Fingir que tinha um microfone na mão ali, apresentar ali a notícia do que estava acontecendo. Exato, eu queria ser repórter. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar. Sempre gostei de teatro, cheguei a fazer teatro, mas fazia teatro no colégio. Mas na época, enfim, não tinha como meus pais levarem, não tinha estrutura financeira mesmo para manter, né? Sou eu e mais 2 irmãs, né? Então, nós 3 estudávamos em escola particular. Então, assim, só meus pais sabiam a manobra que eles faziam para manter nós 3 em uma escola particular. Eu não sei como é que eles conseguiam fazer essa manobra, mas conseguiram. Então, assim, era só isso.
Era só a escola, então não tinha extra de curso de inglês, não tinha extra do curso de teatro. Então, o teatro, a atriz ficou um pouco de lado. Mas eu tinha muita vontade de ser jornalista. Eu ia muito à redação. Qual o nome do seu pai? Ikenga. O nome dele é Bonifácio, ele é faleceu tem 1 ano, mas o pseudônimo dele, né, ele é conhecido como Ikenga. Então, já trabalhou em vários... Ele era cartunista, Que legal. né? Ô, Maju Coutinho, agradeça a senhora Ikenga, porque senão você não ia estar aí no Fantástico. Ou então ela seria minha dupla. Vamos ser já otimistas. Já pensou? Ela seria minha dupla. Ou uma estaria no Fantástico e outra no Globo Repórter. Acho justo. Vislumbro isso, porque eu ainda sou nova, então por que não, né? Eu acho que ainda dá tempo. Ó. Então, meu pai, ele dizia que não vai fazer jornalismo. E aí, por livre e espontânea pressão, eu fui fazer informática. Eu morava em São Gonçalo e fazia informática, fazia faculdade na universidade, né, falida universidade, ali em Bom Sucesso, na Avenida Brasil. Então, assim, eu pegava 7h30 da manhã lá. E aí, depois, eu trabalhava num lugar, no Palácio Guanabara, na Secretaria de Fazenda, como digitadora. E aí, porque eu fazia informática, então digitadora na época, né, era a profissão. Né? Então, assim, eu cheguei a fazer curso de datilografia. Caramba. Então, umas coisas assim bem antigas. E fiz informática. Hoje eu não sei formatar um computador, porque eu nunca exerci a profissão de informática. Eu fiz mesmo por pressão. São 4 anos de faculdade. 4 anos de faculdade. Eu estudava para passar. E aí, mas assim, bom, eu tenho uma formação. Me formei, E uma terminei. formação técnica complexa, né? Porque não é fácil. Não, gente, eu odiava aquele negócio de Pascal, sabe? Aquele monte de número, aquele Fórmulas, monte de algoritmo, códigos. né? E aí, olha onde eu fui cair hoje, né? Que é a minha especialização, que é a proteção de dados, que é voltado para a segurança da informação, Nunca sabe, cibersegurança. né? Conectando os pontos da vida. Pois é. Hoje eu penso, sabe. Hoje eu fico refletindo, né? Será que estava traçado? Eu acho que meu destino estava traçado. Mas eu fiz, né, informática, terminei, mas não exercia, então continuava lá com a minha função. Eu não era mais digitadora, eu tinha, sei lá, era talvez analista administrativa, assistente, alguma coisa assim. E aí comecei a atuar na secretaria mesmo, na área jurídica, no setor jurídico, mas é para trabalhar com licitação, essas coisas assim, nada muito aprofundado, mas não exercer informática. E aí, como que eu fui parar no direito? Eu tinha um namorado, que esse namorado, eu já namorava ele 2 anos, e ele terminou comigo. Nós íamos ficar noivos, né? Porque eu sou intensa. Então, qual que é o seu signo? Câncer. O signo mais lindo do apaixonada, zodíaco, romântica, intensa. entendeu? Intensa. Então, assim, ele me levou para conhecer a família, eu já estava me achando, né, parte da família. Vou casar. E aí ele terminou comigo. Eu fiquei sem era nem beira. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, sofrendo. Amigo, tudo em comum. Minha irmã caçula, que era minha parceira, estava namorando. Era da rede, nossa. Eu falei assim, gente, não tenho amigo, não tenho nada, tô apaixonada. Perdeu tudo. Perdi tudo. Ligava para ele não queria falar comigo. Eu, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Aí meu pai vira para mim, me dá um jornal, que na época, né, não tinha... Era tudo jornal mesmo. Seu pai é jornalista, mas ele é bem racional. Ele era muito racional. E ele era muito centrado na questão da educação, né? Então, tudo para ele era educação. Ele lia o jornal de frente para trás, de trás para frente. Isso até o ano passado, antes dele falecer. Ele lia jornal mesmo. Ele assinava jornal. E aí ele me deu um jornal escrito assim, seja uma diplomata. Aí eu falei assim, legal. Seja uma diplomata. Eu falei assim, deixa eu ver o que faz um diplomata, né? Eu falei assim, diplomata, viaja muito. Eu falei assim, bom, viajar, vou esquecer o ex. Diplomata, faz isso. Aí eu falei assim, bom, eu acho que dá. E aí o que precisa fazer para ser um diplomata? Formação, estudar direito ou relações públicas. Eu falei assim, direito não é nada mal. Eu vou estudar 5 anos e vou esquecer o ex. Então, e você já tinha uma noção do funcionamento, porque você estava na secretaria. Mas assim, eu não tinha noção do que era cursar direito. Mas eu falei assim, eu só pensei em esquecer o ex.
Mas aquelas coisas de quando a gente é De jovem, tudo é muito mais leve, adolescente, né? Exatamente. Tudo é muito mais. Os sonhos são muito mais possíveis. E aí eu fui fazer, aí eu falei assim, então tá, vou estudar 5 anos, vou estudar muito para ser diplomata. E aí eu comecei eu falei assim, bom, vou estudar. E aí, na época, meu pai queria que eu fizesse jornalismo. Eu falei assim, não, pai, Uai. agora eu não vou fazer jornalismo, agora eu vou fazer direito. E ele falou assim, então você arca com o seu custo. Acho que Ué. foi uma estratégia para eu ter que pagar minha faculdade. Entendeu? Então, aí eu falei assim, então tá bom, então eu vou arcar com o meu custo. E aí comecei a fazer direito. E aí eu falei assim, então eu vou fazer direito ou para ser diplomata ou para fazer concurso público. E aí comecei, e aí me encantei. E aí, né, a faculdade que eu iria só estudar, porque eu falei, não iria olhar para o lado. Quem eu conheço? Seu marido. Meu marido, né? Meu digníssimo ex-marido. No segundo dia de aula, eu fiquei encantada com aquele sorriso. Gente, a Lu é canceriana. Sou canceriana. No segundo dia de aula, entendeu? Eu falei que eu ia estudar 5 anos na primeira carteira, no segundo dia de aula eu já estava lá, o olho brilhando. E aí eu falei assim, bom, agora tenho mais um motivo também para estudar direito, mas brincadeiras à parte, eu me apaixonei pelo direito, principalmente um período que todo mundo acha muito chato, era o período que eu mais gostava, que eram os primeiros períodos que falava da história do direito, teoria, das história. teorias, e aí assim, eu fiquei realmente encantada. Mas não me imaginava, nunca me imaginava assim, eu atuando em escritório. Isso daí para mim era muito distante. Você Então, estava pensando em uma carreira pública. pensava em concurso público ou diplomacia. E aí depois eu vi que para ser diplomata tinha que ter no mínimo 5 línguas. Então eu falei, calma. Então vamos com calma. E aí eu comecei a estudar direito, enfim. Aí eu saí da secretaria porque era uma insegurança muito grande, eu era contratada, né? E aí a cada troca de governo era aquela instabilidade, aí você sai, aí tira todo mundo. E por mais que eu né, na época eu era muito nova, mas eu gostava de uma certa segurança, de uma certa estabilidade, mesmo eu morando com meus pais. E aí eu comecei a atuar num escritório jurídico, no ramo imobiliário. Que era Você chegou a ter algum estágio em algum órgão público? Eu fiz estágio na Eletronuclear. Fiz estágio por 1 ano lá. Mas em empresa já, né? Em empresa. E aí foi tudo em empresa mesmo. E aí eu trabalhei nesse escritório por um bom tempo, uns anos. E aí eu fazia tudo, eu só não advogava, porque eu ainda estava estudando. Mas quando chegou um determinado momento, por volta do 7º período, começou a me dar um incômodo, né? Nessa época, acho que eu já estava casada, talvez. Começou a me gerar um incômodo. Durante a faculdade você casou? Casei. Durante a faculdade eu me casei e, assim, né, fiquei muitos E vocês dois anos, estudando? Nós dois estudando. E ele era muito aplicado. Bom, né? Só que ele estudava, né, como ele estudava para concurso. E então a gente, era uma troca muito boa, porque a gente falava a mesma língua. E aí começou a me gerar um incômodo. Eu falei assim, gente, eu só sei isso daqui. Eu atuava na época com direito imobiliário, locações. E aí eu comecei a querer conhecer o novo, né? E eu era efetivada na empresa, eu era analista jurídica na época. E eu falei, gente, eu acho que eu vou largar tudo e vou fazer estágio. E todo mundo, não, como é que você vai fazer isso? Não, eu vou fazer estágio, porque o meu momento é esse, porque eu estou estudando. E meu momento é esse. Aí saí para fazer estágio, fui para a Eletronuclear. E lá eu fiquei 1 ano, quase no final, e aí entrei em um outro estágio, que aí eu entrei no mercado de shopping center. Me apaixonei. Nesse ramo corporativo, nesse mundo corporativo, eu falei assim, bom, é essa área de atuação que eu quero seguir. Quero o direito corporativo mesmo, que você vê um pouco de tudo. Sim. Né? Você acaba atuando muito você acaba atuando, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, e aí agregou muito a minha experiência que eu tinha com o imobiliário, aí agrega, você vê um pouco de societário, você vê um pouco de tributário, você vê um pouco de civil, enfim, você vê um pouco de tudo. E aí eu me lembro que eu era estagiária ainda, e eu comecei a dizer que não tinha nem 6 meses de empresa ainda, dizer que eu era superintendente dos estagiários. Então, eu me sentia chefe de todo mundo. E aí, com 6 meses, eu entrei de férias. Estagiária sênior. Estagiária sênior. Eu entrei de férias com 6 meses. Quando eu volto, meu superintendente me chama e falei assim, bom, com 6 meses eu tiro férias. Eu fui, na época, o primeiro jurídico corporativo, né, da rede, porque não tinha.
Então, tinha que criar, estruturar o jurídico interno, porque antes ficava só na holding, e aí nos shoppings não tinha um jurídico interno. Então, cada um cuidava um pouco da tua vida, o marketing cuidava dos contratos dele, o RH cuidava do processo trabalhista, mas não tinha uma pessoa central ali para cuidar. E aí eu comecei a estruturar aquilo dali. E aí eu me apaixonei, eu falei assim, gente, isso aqui é uma loucura, porque era uma loucura, você falar com todo mundo, com todas as áreas, e numa linguagem clara, numa linguagem fácil, que todo mundo te entenda, porque E todo ninguém dia é um advogado. desafio novo, né? Exatamente, eu estagiária. E aí um dia o meu superintendente, entramos numa reunião e ele falou, essa daqui é a nossa advogada, gente. Eu me achei tanto que aquilo incorporou em mim de uma tal maneira... Virei advogada, que pronto. eu virei advogada. Foi nesse momento que Foi eu peguei nesse minha OAB. minha OAB imaginária e incorporei, assim, de uma Nunca tal mais forma, saiu de mim. Nunca mais saiu de mim. E aí entrei de férias, voltei. E aí, eu estagiário, achei que eu fosse ser desligada, porque, sei lá, era um projeto piloto, né, para estruturar o jurídico. Falei assim, então acho que acabou o prazo. E aí, eles me efetivaram, na época como assistente, depois como analista, e depois eu fui fazendo carreira ali dentro, crescendo ali dentro. No Grupo Ancar que eu trabalhei no Shopping Nova América, enfim, fiquei muitos anos Gigante, lá. né? E era muito desafio, porque no Nova América era o maior shopping, né? Um dos maiores shoppings, hoje não sei como é que está hoje, mas era um dos maiores shoppings da rede, mais complexo, cercado por comunidades, que tudo acontecia ali dentro, tinha incêndio, metrô passando por dentro. Metrô por dentro, tinha hotel, tinha lajes corporativas, tinha, então assim, era uma estrutura, né, bem complexa, que aí você tinha que ter um entrosamento com todas as áreas para fazer com que todas as áreas não te vissem como uma chata, como um jurídico chato, que o jurídico vai travar tudo. Então, e aí você tem que buscar todo mundo ali. E aí fiquei lá por um bom tempo. E aí engravidei, que acho que eu posterguei muito isso, eu acho que é um desafio aí que todas as mulheres, eu acho que passa por isso, que é o desafio... Você não tinha se formado ainda? Já tinha se formado. Eu me formei, eu fui efetivada, porque eu estou atropelando tudo, mas eu fui efetivada e me formei logo na sequência. É porque quando você falou do estágio lá do escritório, que você virou na lista, eu falei assim, bom, eles te efetivaram sem você ter se formado. Sem eu ter me formado. No shopping, te efetivaram depois de se formar? Não, antes de me formar. Me efetivaram como assistente na época. E aí eu fiquei. Aí 6 meses depois eu me formei. Aí que realmente começou a minha carreira ali. Então, assim, quando você já tinha mais ou menos ali uma estrutura, aí, então, assim, se estagiária já me achava advogada, imagina eu advogada, como que eu me achava? Eu me achava a diretora jurídica, entendeu? Mas... isso é muito bom, isso é muito bom. É porque você incorpora. E, assim, isso é muito importante, a autoestima é muito importante, exato. né? E eu tive professores, assim, eu tive pessoas que passaram pelo meu caminho, assim, líderes, assim, maravilhosos. Esse que foi meu superintendente, até eu posso falar o nome dele aqui, que é o Carlos Martins, ele me desafiava tanto, porque para ele era um cara, assim, fora da curva. Ele era economista, eu acho, mas ele entendia ele era um pouco advogado, ele era um pouco arquiteto, ele era um pouco engenheiro. Então, para eu defender qualquer coisa com ele, eu tinha que ter uma base muito boa. Eu tinha que ter um convencimento. Chegar muito preparada. Eu tinha que chegar muito preparada, porque tudo ele contra-argumentava. E aí, no início, eu tremia, mas depois eu fui conhecendo também, né? Fui ganhando, né? Conquistando ele, ganhando segurança, mas, assim, eu sempre me preparava quando eu ia defender qualquer coisa, porque ele tinha um comercial muito forte na veia. Então, às vezes, tinham cláusulas mirabolantes ali que ele queria colocar num contrato. Eu falei assim, isso aqui é um risco absurdo. Então, eu tinha que fazer uma defesa, às vezes, e ele... Não era só dizer não. Não era só dizer não, né? E aí, assim, às vezes, tinha que dizer não para quem estava hierarquicamente muito superior a você. Você tinha que vender a ideia para ele, porque ele era a pessoa que depois também passaria essa ideia para o restante da empresa, né? Exatamente. Então, assim, ele era o superintendente né, do shopping. Então, era o cargo maior que tinha ali. Então, e eu era muito nova ainda, e eu não tinha a minha líder ficava em outra, né, na hold, ficava em outra empresa, então eu tinha que estar ali defendendo, e era o saque. Era só você ali naquela unidade. Era só eu ali.
Era só eu. E às vezes você não tinha tempo de consultar escritório, você não tinha tempo de pesquisar. Às vezes era o saque ligando, estou com um cliente aqui que ele não quer fazer isso, ele quer fazer isso, e o que eu faço? E aí você tinha que ir lá buscar autonomia, que às vezes você não tinha. Sim. Né? Buscar, às vezes, uma certeza, às vezes, que você até duvidava. Mas aquilo foi muito bom para o meu E crescimento. lidando com muitas áreas diversas, né? Era problema trabalhista, consumidor, contratos, fornecedor, Exato. terceirizado. Exato. Muitos contratos, muitos assim, desafios. muita coisa, assim. Logista, nossa. Logista que não quer pagar, logista que não aceita contrato, logista que está sendo despejado, logista que está sendo executado. E fazer interface com o escritório. Promoção de final de ano. Promoção de final de ano, sorteios, legalização. Então, assim, realmente você não tinha, assim, não era monótono. Você nunca, seu dia nunca era o mesmo. Tinham crises, né? Eu vivi minha maior experiência lá foi quando, né, não sei se você tomou conhecimento, quando teve um incêndio lá em 2015. Teve um incêndio, né, de uma grande proporção e, assim, ninguém nunca tinha vivido aquilo na companhia. Né? E aí você lidando com seguradora, você lidando com seguradora de grandes empresas, você lidando com crise, crise, né? Com gestão de dinheiro. Crise. Gestão de crise. Exato. E, assim, você ter jogo de cintura, de lidar com todo aquele estresse sem saber. E exposição, né? Porque, cara, deve ter saído em todos os jornais, meios de comunicação. Exato. E, assim, foi tudo muito bem sucedido. Tivemos parceiros incríveis ali, sabe? E aí você tem que costurar. E é uma parceria mesmo, é um trabalho feito assim. É um trabalho delicado, né? Então, assim, foi um desafio. Mas, de novo, eu tive muitas pessoas ali que me apoiaram muito, que me desafiaram, que puxaram muita minha orelha. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha primeira avaliação de desempenho, eu me sentia tanto que aí tinha lá, sei lá, atende, não sei o que, e supera, né? Eram 4 níveis. A minha primeira avaliação, eu botei tudo supera. Eu tinha uma humildade tão você faz a autoavaliação. A gente tinha que fazer, era avaliação 360. Então, você se autoavaliava, seu gestor avaliava e depois seus pares te avaliavam. A tua autoavaliação foi tudo 10. Gente... Eu tô achando que tem um leão aí nesse ascendente. Gente, eu me achava tanto, assim, eu não via defeito em mim, entendeu? Então, tudo supera. E aí, de novo, né, de você ter ótimos líderes. Assim, eu tinha uma gerente que ela virou para mim e falou assim: Lô, você é maravilhosa. Você é ótima, mas a gente sempre tem coisa para melhorar. Sempre tem. Né? Então, ela foi falando todos os pontos ali que ela não concordava, que eram vários. E ela foi me dando notas mais baixas. E eu falei, gente, isso aqui faz todo sentido. Não, realmente, assim... São coisas que você, às vezes, não enxerga. Verdade, eu sou assim. Não, verdade, eu tenho que melhorar assim. Bom que você tem... A tua autoestima é a verdadeira autoestima, porque quando aquela autoestima é frágil, você não consegue suportar essas críticas, né? Esse feedback, não consegue. E aí eu consegui levar isso até para quando chegou o meu momento de fazer gestão. Quando chegou o meu momento de ter uma equipe. Porque eu também, tive uma estagiária que ela era igual a mim, ela se achava... ela se achava muito... Você vê que a vida, né? Gente, a vida é uma maravilha. Ela se achava tanto. E ela tudo para ela, tudo ela potencializava, tudo era muito difícil, tudo era muito Tava trabalho, com a gestora tudo era certa. muita coisa. E aí, como eu já tinha vivido aquilo dali, eu falei assim, olha só, isso aqui que você está falando, eu já vivi, eu já fiz sozinha. Então, eu sei, mas vamos controlar essa expectativa. Então, a gente se reunia no início, na época, uma vez na semana, porque ela entrou realmente em crise, porque ela achou que ela já tinha que ser promovida com tanto tempo, não sei o quê, porque ela fazia muito, porque era tudo muito difícil. E aí, isso também foi um desafio para mim de controlar essa expectativa, né, de equilibrar aquilo dali, de não desmotivar, né, de mostrar que, olha, você está no caminho certo, mas a gente ainda tem um caminho para trilhar. Então, e a diferença que faz você ter uma gestora que realmente viveu aquilo, já calçou aqueles sapatos e sabe exatamente o desafio e também os pontos cegos, né, de estar numa posição dessa. Eu achava que você fazer gestão, assim, era uma coisa muito fácil.
eu sou chefe. Daí não é, porque você tem que controlar a expectativa do outro, você tem que desenvolver o outro, você tem que se desenvolver. Motivar. Você tem que motivar, você não sou eu que faço, né? A equipe que faz. Então, assim, e controlar, às vezes, a expectativa mesmo, porque às vezes a pessoa entrega muito, mas não está no mesmo momento da empresa. Tem isso. Né? Às vezes a pessoa está fazendo muito, mas também não está, a empresa está em um outro momento. Né? Então, às vezes, você tem que desligar aquela pessoa que é sensacional, mas às vezes você não tem orçamento para manter. E aí você tem que ter um controle emocional também disso daí, como ser humano, como gestor. Uma racionalidade, né? Delicadeza e racionalidade. E às vezes tem que ser duro mesmo, né? E aí sendo duro, mas também não criando um inimigo, não é fácil, não é fácil. É um trabalho de diplomata, né? É um trabalho de diplomata, você não tem as 5 línguas. Em português brasileiro. Lô, mas voltando aqui um pouquinho, em qual momento que você decide encarar o desafio da maternidade? Então, quando eu estava casada, a gente tinha determinado que nós teríamos filho com 3 anos de casamento. Então, 3 anos de casamento. Só que quando eu cheguei no 3º ano de casamento, eu estava na minha melhor fase profissional. Então, eu estava num momento de crescimento, eu estava estudando, estava fazendo pós, eu estava participando de um monte de coisa. E eu tinha muito sonho em ser mãe, mas eu não queria abrir mão daquele meu momento. E aí começa as cobranças, começa, né, a frustração, e também começa a preocupação do momento, né, do relógio biológico, do não sei o quê. Mas eu segui meu instinto. Eu falei assim, não vou ter filho agora com 3 anos de casamento. Eu quero eu quero que seja o meu momento. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem que ser o momento do casal. Tem, mas eu acho que a mulher tem que estar muito preparada para isso. E aí eu fui vivendo a vida. E assim, eu entrava num curso, saía no outro. Eu começava uma pós e terminava outra. Eu começava um projeto e... Acelerou tudo que você pôde naquele período, assim, já com isso em mente. Exato, eu queria muito viver aquilo. E aí também gerou um desgaste na época também, porque o meu ex-marido tinha uma outra realidade, né, de vida, assim. Mas eu fui tocando. E até que um dado momento, eu fiz uma cirurgia um pouco complexa, tal, e aí a minha médica na época falou, olha, vamos suspender seu remédio, que você tem aí de 6 meses a 1 ano para engravidar, senão a gente pensa num tratamento. E aí eu só saí da consulta pensando, eu tenho que fazer um tratamento daqui a 1 ano, não posso engravidar, né? A gente se auto-sabotando. E aí eu realmente parei de tomar o remédio, mas achei que tinha que fazer um tratamento daqui a 1 ano. E 1 mês depois eu estava grávida. E aí foi a maior experiência da minha vida, a maternidade, a maior experiência de tudo. Mas teve um desafio que eu me lembro, que assim que eu falei que tô grávida, né? Eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, poxa, as mulheres engravidam, acho que é melhor a gente não contratar mais mulher, contratar homens. Então tinha esse medo um pouco poxa, né? Na empresa na época, na empresa que eu trabalhava, eram 6 meses de licença maternidade, e aí mais 1 mês de férias, então você ficava 7 meses fora, então muita coisa acontece numa empresa dentro de 7 meses. E eu não queria perder aquilo que eu vivia, aquele mundo que eu vivia, porque eu gostava muito do que eu fazia, gostava muito do trabalho que eu tinha, de onde eu trabalhava, e eu tinha muita insegurança de quando eu tinha que voltar, se eu voltasse ainda teria minha cadeira. Mas na época eu conversei com os meus gestores, né, a expectativa, né, e realidade, é possível voltar, minha cadeira vai estar aqui. Eles falaram, não, a cadeira vai estar aqui, a gente está te esperando. E na época, quando eu engravidei, a empresa, né, o meu setor estava passando por uma reestruturação. Então, todas as advogadas, na época, de todas as unidades que eu ajudei a montar na ocasião, que eu nasci como um piloto e depois isso foi cascateando para as outras unidades, aquilo começou a sumir, foi suprimindo, foi acabando. Então, todo mundo começou a sair, a ser desligado, porque não ia mais ter jurídico nas unidades. Eu falei, bom, eu vou ser a próxima, né? Estou saindo, vou ficar 7 meses fora, mas aí eu queria transparência, a gente tinha uma relação de transparência. E aí nós fizemos um combinado, faltando 3 meses para voltar, eu entro em contato para ver se eu preciso procurar um novo emprego ou se minha cadeira estaria ali. E aí foi isso, não, sua cadeira está aqui. E aí, quando
quando né, minha filha tinha uns 3 meses, eu comecei a procurar creche, voltei. E aí foi o momento mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo mais libertador. E, assim, Você retornou com 3 meses. eu retornei, Com ela 6. tinha 7. 7. Ela entrou para a creche com 6 e eu retornei, ela tinha 7 meses. Você retornou pro shopping mesmo, pro grupo. Pro grupo, voltei pro grupo. E aí eu pensei que foi culpa, nossa, eu chorei muito a primeira vez que eu deixei ela na creche, fiquei muito arrasada. Mas teve uma coisa que eu não tenho culpa, já senti muita culpa em falar isso, em pensar isso na época, que para mim foi libertador ter voltado a trabalhar. Porque, assim, viver a maternidade é maravilhoso, mas você viver só a maternidade é desesperador. Você viver só aquele momento ali da criança 24 horas, porque você vive 24 horas e é exaustivo. E por mais que você tenha um parceiro ali te ajudando, a criança te demanda absurdamente. Então, o me arrumar, o ter novos problemas, novos desafios, aquilo me estimulou e me fortaleceu muito, assim. Para ser uma mãe ainda melhor. Exatamente. E, assim, de ir trabalhar sem culpa, de ficar até mais tarde no trabalho, quando necessário, e o meu marido ir lá buscá-la, sabe? De, às vezes, chegar com o peito cheio e, pelo amor de Deus, a criança tem que mamar logo porque eu estou chegando no trabalho. Então, assim, para mim foi o maior momento da minha vida, assim, foi uma transformação de tudo, assim, de mente, de tudo, assim, força, sabedoria, porque você tem que administrar tanta coisa. E aí eu acho que foi a verdadeira gestão de crise que eu fiz na minha vida. É verdade. Porque você tem que administrar, você tem que segurar muitos pratos. E você tem que permitir que esses pratos caiam sem culpa. Sem culpa. Né? Às vezes chegar e encontrar a criança dormindo, às vezes chegar não dá tempo de ir num evento da escola, e às vezes chegar e a criança tá mais te chamar de tia, confundir teu nome, né? Porque ela tá ali na creche o tempo todo com a tia, e aí ela olha e te chama de tia, porque ela esquece às vezes de você. Então, às vezes querer ficar mais com o pai do que com você, porque o pai tá mais presente. E assim, eu vivi com essa culpa durante um tempo, com esse remorso, essa dor. Mas depois aquilo tudo foi acalmando. Diluindo. Porque eu busquei acalmar aquilo, sabe? Eu não merecia aquilo dali, porque eu estava fazendo um bem pra gente. Sim. Né? Assim, eu não trabalho por hobby, mas eu trabalho porque eu gosto também. Mas não era por hobby, então eu preciso trabalhar. Sim. Então, e eu preciso que ela veja essa pessoa como eu vejo a minha mãe. Então, assim, eu tenho uma inspiração absurda. Minha mãe Marisa, que é a pessoa, a mulher que mais me inspira na vida, é minha mãe, que foi uma mulher super ausente, que trabalhou muito, que eu não via, que não ia em festinha da escola, que eu via saindo para trabalhar, mas não via chegando. Então, assim, mas ela tem uma força que eu fico até constrangida, às vezes, de falar meus problemas para ela, porque ela tinha tantos problemas e estava sempre ali, sabe? E, assim, ela é minha inspiração. E aí eu penso que hoje eu quero ser inspiração para minha filha, sabe? Sim. E aí eu faço as coisas sem culpa. Se eu tiver que sair com uma amiga para tomar um chopp, eu saio sem culpa. Se eu tiver que sair, eu saio sem culpa. Se eu tiver que sair para trabalhar, sem culpa. E uma coisa que eu aprendi e desenvolvo isso, não é fácil, mas eu desenvolvo cheguei em casa, eu largo o celular, eu largo qualquer distração e me dedico a ela. O meu tempo com ela... É tempo de qualidade. É de qualidade, mesmo que sejam 30 minutos, 1 hora, o dia inteiro. Então, assim, o tempo que eu tô com ela, eu comprei um patins agora, estou andando de patins com ela. Então, assim, porque tempo a gente é escasso, nosso tempo é escasso, né? Então, eu procuro me dedicar. E aí, quando eu estou no trabalho, eu procuro me dedicar no trabalho. Quando eu recebo um convite da Digníssima, eu tô aqui, ó, de corpo inteiro, sabe? Então, assim, a gente sempre buscar estar de corpo inteiro nas coisas que a gente faz, né? Independente dos desafios que a gente vive na nossa vida. Ô, Lu, nesse retorno, o que você sentiu que foi mais desafiador no trabalho, no desenvolvimento da tua carreira? Porque também no seu pós-maternidade também é o teu momento de transição de carreira. Transição de carreira não, mas você faz uma mudança, Pior né? Que foi. E como que foi essa transição em si e também o desafio de ser vista como uma pessoa que é líder,
mas que também tem um desempenho fundamental dentro de casa, né? Tem outras pessoas ali que precisam da tua presença para tua segunda jornada do dia. Realmente é um desafio, porque quando, né, assim, eu não era mãe, eu podia ficar, se eu saísse do trabalho 10 horas, ok, né, eu administrava isso. Mas depois que ela nasceu, aí vinha, né, muito mais a culpa, falar, não posso ficar aqui até 10 horas da noite. Só que você se acostuma a viver isso, você acostuma as pessoas também a você estar sempre disponível, né? E aí você não está sempre disponível. Então, assim, às vezes tinha que trabalhar, era raro, mas às vezes tinha no final de semana, ou fazer um plantão, alguma coisa, você não está sempre disponível. Às vezes você tem que levar a criança, então tem pediatra, né, no início da vida, toda hora você tem que levar o pediatra, toda hora você tem que levar o médico, às vezes fica doente, então você não está disponível. Isso me gerava um incômodo, e eu não tinha uma reclamação interna dos meus gestores, não. Mas eu me cobrava muito, porque eu achava sempre que os meus gestores, sempre que aquilo estava sendo observado. Um auto-julgamento. Exatamente. Que era também fruto da culpa. Exatamente. A famosa autossabotagem. Gente, né, acho que é um ponto para falar aqui que eu tento me libertar da autossabotagem, né? Porque às vezes a gente carrega tanta culpa que aí você acha que você não pode fazer isso, que você não é capaz disso. Então, assim, o meu maior desafio foi não ter mais a disponibilidade, estar sempre disponível da forma que eu tinha, que eu estava antes. E outra regra que eu queria... se sentir segura em dizer não, né? Exato. Se sentir segura em dizer não e querer continuar fazendo as coisas que eu fazia, eu não podia. Sim. E aí, um outro maior desafio era... você volta da maternidade meio pirada, né? Meio de saco cheio, querendo novo. Eu queria muito novo. O cérebro muda, né? É impressionante. Parece assim, você cria um cérebro novo e aí o seu também vem um novo junto. E aí, um dado momento, eu falei... Cara, eu tô cansada de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Eu sou o quê? Eu sou generalista, eu sei um pouquinho de tudo, mas o que eu sei? O que eu sou boa, eu sou melhor? referência. Eu sou referência. E aquilo, menina, começou a me gerar um incômodo. E eu falei, o que eu vou fazer? Mas eu não quero essas áreas do direito que eu já vi. Eu queria alguma coisa nova. E eu comecei a olhar com um certo carinho para o compliance. E aí eu comecei a olhar com certo carinho e comecei a estudar. Aí comecei a participar de eventos, comecei a participar de cursos, aí comecei a querer escrever, enfim, debruçar. E aí o compliance me apresentou para a proteção de dados, para a área de privacidade. Aí foi um amor à primeira vista. Eu me apaixonei. Tô com essa música na cabeça. Que era também uma parte do conhecimento que você desenvolveu lá atrás, Pois né? que estava ali quietinho, adormecido. Eu achava que estava morto, porque quando eu comecei a estudar, em especial LGPD, ela começou a me trazer muito forte a necessidade de estudar segurança da informação. Então, tinha coisas que eu falava, isso aqui é para comer ou para passar no cabelo, não sei. E aí, eu comecei a resgatar algumas coisas que eu vi lá na minha... Né, no meu estudo, na minha primeira formação, que eu achei que aquilo estaria dentro do lixo, mas não estava. E aí foi realmente amor à primeira vista. Assim, eu me apaixonei por essa área, me apaixonei. E aí eu comecei a olhar mais para o direito digital, e aí eu comecei a me inteirar mais. E aí, nesse momento, veio a pandemia. E a pandemia foi um caos. Sim. E eu fiquei muito tempo em casa na pandemia. Na época, a gente... enfim, teve época que foi contrato suspenso. E aí, no meio do caminho, eu fui demitida. Porque minha área, de fato, acabou. Shoppings, né? Imagina. Shopping foi caótico. Fechou, né? E aí, eu comecei... Eu lembro que tinha até um delivery e tal, mas nada comparado. Muito lento, muito lento. E as pessoas com medo, o consumo ninguém saía de diminuindo, casa, o e-commerce crescendo. Exatamente. Aí o e-commerce começou a crescer, aí começou a vir uma necessidade. E eu entrei numa fase que eu comecei a estudar, parecia que eu estava estudando para concurso. E eu comecei a estudar, e aí eu comecei a me conectar, e eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer um outro universo, que eu realmente comecei a sair de uma caixinha.
né? E aí bateu um pouco de insegurança, porque eu já tinha tantos anos atuando numa mesma área, conhecendo aquilo, conhecia muito bem aquilo que eu Mas fazia. foi uma área que, pelo menos nesse período pandêmico, ficou em estado de congelamento, né? Então, Mais ou menos, né? A gente teve muito impacto tributário, teve muito impacto nos contratos, né? De extrato aditivo, negociação, negociamos muito contrato. Imagina lojista com shopping fechado, tendo obrigação de pagar, não querendo pagar, enfim. Então, assim, tinha muito trabalho, sim. Jurídico, né? Tinha muito trabalho. Muito colaborador, né, sendo desligado, tendo contrato suspenso, tendo que fazer acordo com o sindicato. Então, assim, tinha uma atuação do jurídico muito forte. Mas aí, acho que depois, já em final de 2020, aí eu fui desligada. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Bom, vou estudar. Né? Ainda estava nessa fase ainda meio de lockdown, ninguém saindo ainda. Final de 2020 ainda não tinha. Acho que o início, as primeiras vacinas. As primeiras vacinas acho que foi em 2021, talvez, né? E aí eu comecei a estudar muito, mas começou a surgir muito a questão de live. Verdade. Né? Que a gente não tinha hábito de fazer. Nossa, eu fiz muita live. Acho que eu fazia live quase todos os dias em 2020. Gente, eu tinha... Como eu não tinha costume, eu queria muito fazer live. Acho que a gente fez tanta live que a gente não consegue mais assistir live. Pois é. Eu assisto pouco. Mas eu ainda faço live. Mas a gente tinha um grupo que a gente se reunia todo dia, 9 horas, para falar de proteção de dados no mundo. Legal. E era gente de tudo quanto é canto do Brasil e de fora. E aí, desse grupo de Instagram, foi criado um grupo de WhatsApp. Aí, desse grupo, ninguém tinha nada para fazer. Então, todo mundo ia estudar. Vamos escrever um artigo. Ah, vamos fazer uma live? E aí, eu tinha algumas pessoas, que isso daí é um conselho que eu dou para todo mundo, principalmente para essa nova geração que está começando, que seja ousado. Então, eu tinha algumas pessoas que eu tracei ali, que eram pessoas que eu admirava, que para mim eram referências na área. Eu falei, gente, eu quero fazer uma live com essa pessoa. E assim, eu quero fazer uma live com uma pessoa que é referência na área de uma área que eu estou entrando. Eu quero aprender também. Eu quero aprender também. Eu comecei a estudar a área de proteção de dados em 2018, mas eu comecei a ganhar corpo mais em 2020, que foi quando eu mergulhei. E aí eu chamava as pessoas, eu queria te convidar para a gente fazer uma live, não sei o quê, né? E, não, claro, é um prazer, não sei o quê. Chegava na hora, né, do briefing, assim, falava, mas assim, essa é a minha primeira live, tá? Que eu vou fazer na vida. Então, eu queria que você tivesse um pouco de paciência. E aí eu me maquiava toda, e aí botava aqui toda aquela estrutura. E aí isso daí também foi rico para mim, né? Para você fazer conexões mesmo à distância, fazer network mesmo à distância. Eu promovia encontros virtuais. Eu comecei a entrar em muito grupo. Vamos fazer um happy hour online. Aí a gente pegava vinho, Que legal. E aí realmente criei uma rede. Aí disso daí surgiu o livro, disso daí surgiu o curso. Esse período da pandemia, do lockdown, foi muito rico nesse sentido. De fazer conexão. E eu lembro, inclusive, é um grupo que eu quero que você participe. Assim que a gente sair daqui, Opa! Eu lembro que teve um grupo que foi promovido por um amigo nosso, o Andreu, e até hoje esse grupo existe. E eu lembro, às vezes eu encontro as pessoas e a gente recorda, caramba, a gente não se fala há muitos anos, mas eu lembro que em 2020, todos os dias, 7 horas da noite, a gente fazia a nossa call pra chorar pitanga. Para atualizar o que já estava atualizado no dia anterior. Que a gente queria... E a gente, assim, né, pelo menos eu e muita gente também, estava com sede de aprender. Sim. Assim, eu acho que é importante, assim, mesmo com toda a inteligência artificial aí, com toda a tecnologia aí, eu acho que a gente tem que continuar tendo sede de aprender, tendo sempre que buscar se capacitar, se inovar, né, ler, estudar, não deixar que a inteligência artificial assuma o controle. Acho que a gente tem que usar, explorar muito, mas a gente tem que buscar a gente assumir o controle, mas sempre se capacitando. Então, assim, eu acho que bebemos de boas fontes, sabe? E é uma rede de apoio que eu tenho até hoje, assim. Tô precisando, vamos escrever não sei o quê, tem um evento que eu queria te indicar.
E às vezes eu demoro para aceitar, demoro para firmar a agenda, mas eu vou. Mas é isso, acho que tem muita coisa. Você ainda produz esses encontros? Produzo encontros, artigos, participo de artigos, assim, muita coisa às vezes gratuita mesmo para divulgar mesmo, fomentar o ecossistema. Exatamente, ainda continuo. Tem amigas, eu tenho uma amiga que mora em Recife, que eu conheci também, aí quando eu fui a Porto de Galinhas, não sabe onde eu tô, Porto de Galinhas, tô indo aí te ver. Legal. Então, assim, conexões, assim, sólidas, sabe? Assim. Lu, e o que você acha que foram as habilidades que você foi adquirindo? Eu sei que, óbvio, você tem uma experiência vasta. Então, é algo que é muito granular, difícil, às vezes, mapear, assim, em que momento eu tive esse ou aquele aprendizado. Mas, pensando nos nossos jovens dos 15 aos 120, que querem desenvolver essas habilidades, habilidade de se conectar, de desenvolver relacionamento, de encontrar oportunidades. Você fez uma transição de carreira, você hoje é conhecida como referência na área de dados, você atua nessa área dentro de uma empresa. Então, o que você acha que foram as habilidades e talvez que essa nossa audiência poderia buscar para desenvolver essas habilidades para engrandecer a carreira e o posicionamento, né, como profissional na área jurídica e na área de inovação? Eu acho que... Ainda mais nos tempos atuais, né? Tem tão pouco tempo, né? Tem só 5 anos, mas muita coisa mudou. Muita coisa. E tem uma nova geração aí que, fugindo só um pouquinho da pergunta, mas eu trabalho com 2 advogados, a Bárbara e o Daniel, e eles são novos, Geração né? Z. Nossa, eles têm 20 e poucos anos, mas assim, eu aprendo tanto com eles, né? Eles têm uma visão diferente, uma pegada diferente, uma forma de aprender diferente. E aí eu acho que a gente que já passou de uma geração, a gente tem que ter humildade também de aprender com essa geração também. E essa geração também tem que ter humildade de também aprender com a gente, né? De não achar que a gente está ultrapassado. Eu acho que dá para fazer um bom casamento com essas gerações, sabe? São gerações completamente diferentes, mas que eu absorvo muita coisa ali deles, sabe? E um conselho que eu dou sempre, assim, eu não sou uma pessoa envergonhada, então isso daí já facilita muito, né? Então, eu sou ousada e eu traço... O Globo perdeu, olha... Mas eu acho que ainda dá tempo, sabe por quê? Minha mãe fez faculdade, com 50 anos minha mãe entrou para a faculdade. Então, ó, Rafa, Andréia. Rafa e Andréia são o jurídico lá da Globo. Vamos fazer esse match aí. Eu acho que eu vou fazer jornalismo para ficar ao lado da Maju. Mas, assim, eu acho que ser comunicativo, ter uma linguagem fácil com vários interlocutores ali, não só do meio jurídico, porque às vezes você pode estar falando com um contador que conhece um jurídico, que conhece uma outra empresa, ou que está precisando de um parceiro para fazer alguma parceria. Sempre se capacitar, sempre estudar, não deixar que, né, eu falei agora há pouco, mas é uma coisa que eu sempre repito, não deixar que as novas tecnologias, que a inteligência artificial domine a gente, domine a nossa mente, né? Que o chat GPT, que a gente não deixa o chat GPT responder pela gente, pensar pela gente, mas que a gente tenha curiosidades também, que a gente continue lendo, que a gente continue se capacitando, continue buscando novos projetos e se permitindo errar. Porque às vezes a gente tem medo, eu tenho vários medos aí. E aí eu aprendi uma coisa também com uma líder antiga, se está com medo, vai com medo mesmo. Né? Eu acho que é pior você deixar de fazer e chegar lá na frente e falar e se, né? Acho que o e se é a pior coisa que existe. Então, pode não dar certo, mas a segunda vez vai dar certo. E aí você vai ganhando corpo, né? Você vai ganhando autonomia, você vai ganhando segurança. Sempre fazer boas conexões, fazer o networking. Networking vale a pena, sabe? Faz todo sentido.
E acho que a pessoa não tem que ver o network, não, porque eu estou sendo interesseiro, não vou ligar para fulano, senão ele vai me achar interesseiro. Não, é dizer, poxa, olha, eu queria uma E oportunidade. você também tem algo a oferecer. Exatamente. E eu acho que eu tenho muito, gente. Eu conheço muita gente. Às vezes eu fico até triste porque minha irmã trabalha em outra área. Eu falo, poxa, eu te ajudo tão pouco. Mas, assim, as pessoas que me procuram, eu consigo dar ou uma direção, ou uma orientação, ou fazer uma ponte com alguém. Às vezes a pessoa tem algum perfil. Ou não, às vezes não dá para fazer nada. cara, mas às vezes só apresentar para uma networking Tainá da é vida. troca. Network é troca, né? Troca. É troca. É troca. Porque Relação... às vezes isso que... Às vezes a gente está fazendo uma coisa que faz tanto sentido, que a gente não acredita que faz tanto sentido, que aí eu compartilho, falo, jura que você está fazendo isso? Me ensina. Às vezes pessoas já que estão muito, muito à frente falam assim, Lou, eu queria que você me dissesse, assim, você está fazendo tanta coisa legal. Outro problema seríssimo, divulgar o que você faz, gente, é um problema sério que eu não faço. Se posicionar, compartilhar. Eu faço muita coisa, mas às vezes a correria do dia a dia, no time, aí eu não posto, eu não compartilho, e aí às vezes eu acho que perdi o time. Você postou aquele jantar? Postei. Ai, que bom. Postei. Participei de um jantar maravilhoso de uma empresa grande aí de segurança da informação, enfim, e demorei, mas a Tainá, ela me estimulou a postar, porque eu falei assim, não, mas já tem muito tempo, não posta. E aí, às vezes, eu tenho esse problema, assim, de postar, de demorar para postar, mas é porque a gente, às vezes, é engolido aí pelo dia a dia. Mas eu acho que é se posicionar, é divulgar, se mostrar e não ter medo de errar. Né? Porque eu acho que somos seres humanos, a gente está passível aí de erros, de acertos. Eu acho que é importante, né? Eu sempre falo isso, fazer boas conexões, às vezes as conexões às vezes nem sempre são boas, mas eu acho que é sempre uma troca. Eu acho que tem sempre um aprendizado, tem né? sempre você sempre aprendizado, oferece algo e leva algo com você. E não achar que também as pessoas estão te procurando sempre por interesse. Não, às vezes a pessoa quer um apoio, quer te conhecer, quer ouvir, né? E uma outra coisa é ter humildade. Sim. Né? Ter humildade para dizer que sabe ou ter humildade para dizer que não sabe, mas ter humildade, né? Porque tem uma geração aí que, né, se acha a última bolacha do pacote. Ouvi falar que tinha uma estagiária que também era assim. Tinha uma estagiária que se achava a estagiária sênior, que já se achava advogada e que na sua autoavaliação colocou tudo supera. Então, gente, a humildade é uma coisa, é um processo. É verdade, é um processo. Falou, e nessa tua fase de se tornar referência dentro de uma área, como que foi a transição? Então, você começa a trabalhar no Grupo Pão de Açúcar e aí você vai para o Grupo ITER. Como que funcionou essa mudança? E aí também os papéis que você foi assumindo ao longo dessa trajetória e também tua perspectiva aí para o futuro dentro da área de proteção de dados, né? A transição na área de proteção de dados começou dentro do próprio shopping. Porque aí eu virei para minha gerente na época e falei, olha, estou estudando isso aqui. Em 2018. 2019, que eu voltei de licença maternidade final de 18. Ah, entendi. Foi final de 18. Não, foi final de 17. Em 18 comecei a estudar, né? E aí, em 2019, me coloquei aí, falei, bom, vou passar um óleo de peroba. Que foi rosto, logo ali no pós... Um pouquinho antes de pandemia. E também a LGPD chegou. Isso, exatamente. E aí foi quando realmente me apaixonei pela LGPD, foi entre 18 e 19. E aí estudei muito GDPR também na época. E aí, uma outra dica que eu sempre falo, sempre diga aquilo que você quer. A oportunidade não pode estar ali naquele momento, mas a oportunidade pode chegar em algum momento. Então, é importante que sua liderança saiba aquilo que você quer, o que você gostaria de fazer. Nem sempre vai ter oportunidade, mas é importante que saiba. Então, eu virei na época para minha gestora, né, para minha gerente, falei, olha, eu estou estudando isso daqui, eu gostaria de oportunidade, estou me colocando à disposição. E aí, por sinal, na época, a empresa estava no momento de implementação da LGPD. E aí ela começou a me colocar nos projetos para atuar junto com a área de TI. Então, eu acompanhei um pouco o início da implementação, aí logo veio a pandemia.
Cheguei a atuar talvez uns 8 meses, né, na empresa, aí veio a pandemia, né, continuei atuando, mas aí tive que olhar outras áreas. E aí teve o desligamento. Saí de lá mais ou menos em outubro. E falei, bom, setembro, outubro, falei, bom, agora eu vou abrir um negócio para mim. E aí eu tinha, né, várias conexões. Aí eu vou abrir consultoria e aí essas conexões que eu fiz, todo mundo espalhado, a gente só se conhecia online, e a gente, vamos fazer um negócio. E aí essa minha amiga falou, vamos abrir uma consultoria. Aí tem um caso interessante que eu queria muito trabalhar nessa área, muito atuar na área de proteção de dados. E aí eu estava desempregada, ia estudando, e aí eu me juntei com uma grande amiga minha, a Maria Cláudia, que hoje ela trabalha na área de privacidade da Americanas. Eu falei assim, vamos fazer, a gente se reunia sempre, a gente sempre fazia um monte de projeto, a gente fazia um monte de curso juntas. Aí ela falou, olha, tem uma clínica de psiquiatria lá em Bangu, que eu conheço não sei quem, acho que eles estão precisando fazer implementação lá, mas é pro bono. Eles não vão pagar nada. Eu, vamos embora. Peguei minhas coisas, botei dentro do carro, lá fui eu para Bangu. Fizemos lá as reuniões, começamos a fazer a implementação. Isso foi quando? 2019? 2020. E aí eu e Claudinha começamos a atuar nesse projeto. E a Cláudia tem um alto astral, né? Eu gosto muito da Cláudia. Maravilhoso. A gente só se conheceu uma vez, mas a gente se troca mensagem. É maravilhosa. Um beijo, Claudinha. Muito querida. Beijo, Cláudia. E aí nós começamos a fazer isso, começamos a atuar nessa jornada, e começou a surgir uma coisa, ela começou a atuar no escritório, e aí surgiu a oportunidade no Bondinho Pão de Açúcar. Só que a oportunidade do Bondinho não era para a área de privacidade, era para atuar em outra área, era para atuar com o que eu fazia no shopping. Eu falei assim, gente, será que faz sentido eu fazendo toda essa transição? E aí eu consultei, eu tinha vários consultores, vários mentores que eu tinha de coração, e aí eu comecei a consultar os meus consultores. Falei assim, então, tem essa oportunidade, acho que vale a pena? Eu acho que vale, eu acho que vai ser bom para você. Aí perguntava, eu acho que vale. Falei, legal. Então tá bom. Então fui, fiz entrevista, participei do processo. Comecei, quando chegamos segunda semana de empresa, eles estavam começando a fazer a implementação do LGPD. Na verdade, estava... Você já entrou com essa missão de privacidade? Não. Não, entrei para atuar em outra área. Entendi. E aí, mas eu fui buscar o desafio. Falei assim, vamos embora, não estou fazendo nada, né? Falei assim, isso aqui é mais seguro. Eu sou muito conservadora, então eu gosto da segurança. Sim, tem uma estabilidade. E aí eu fui, e aí na segunda semana... né, teve uma reunião lá com o CEO, com a minha gerente, com todo mundo, e aí eles estavam contratando uma consultoria ainda para iniciar a implementação. E é óbvio, na minha entrevista, eu, né, falei da minha vasta experiência, do meu amor pela área. E aí, como é importante a gente falar o que a gente quer e o que a gente faz. E aí, de bandeja, eu recebi a missão para liderar o projeto de implementação. Eu quase caí da carreira. De bandeja não, né? Luana, de bandeja não. Porque assim, eu entrei para fazer outra coisa, totalmente diferente. Mas eu fui presenteada, porque para mim foi um presente. Cara, mas isso é um momento que eu quero deixar registrado nesse podcast. E eu tenho falado direto e indiretamente disso já com diversas pessoas. A sorte, as oportunidades, elas sempre vão surgir. E muitas vezes você está ali na labuta, se preparando, estudando, falando com o outro, desenvolvendo um projeto aqui, outro ali, mas não aparece uma grande oportunidade para você se destacar dentro daquela área. A questão é que quando essa oportunidade surge, ela vai surgir para quem está preparado. Exatamente. Então você vai se preparando ao longo da tua vida, da tua trajetória. Isso serve para qualquer coisa na vida. Concordo. Sempre tem os grandes momentos de virada das grandes oportunidades, mas elas vão chegar para quem já estava construindo aquilo ali dentro de um determinado período de tempo. Então, assim, se preparem. Decidam o que vocês querem, a área que vocês querem brilhar, e se preparem. Concordo. Estejam prontos quando esse momento chegar, porque esse momento vai chegar.
menor ou maior prazo, sabe? Vai chegar. E você vai ser a referência. E assim, tem tantas histórias. Eu estava conversando com uns amigos sobre isso, que, cara, por exemplo, e às vezes são questões macroeconômicas. Aconteceu uma guerra no país e aí precisa de uma pessoa que é referência no Brasil para falar sobre um determinado assunto. Então, isso acontece para grandes escalas e pequenas escalas. Apenas se prepare, decida o que você... E foi exatamente... A história que você está me contando é exatamente... Assim, segue essa lógica de você se decidir, se preparar. E aí não foi sorte. Não foi sorte. Não foi bandeja. Não foi... Não, bandeja é modo de dizer mesmo, assim. É porque... Assim, na minha própria entrevista foi falado, né? Olha, a gente está fazendo implementação, mas essa área não está aqui e tal. Tudo bem. Eu falei assim, bom... Vocês têm a pessoa. Vou seguir. E aí, eu fui inserida para participar daquela reunião, que eu nem seria. Então, assim, tudo... Você estava ali no lugar certo, no momento certo. Com as pessoas certas. Com as pessoas certas e está preparada, sabe? Então, assim, eu lembro que tinha gente que falava, nossa, por que você estuda tanto? Por que você está estudando tanto? Pandemia... E essas pessoas, elas são questionadas. Exato. Então, assim... Eu estudei muito. E aí, se conectou muito. Quando surgiu, e aí falo uma coisa importante aqui. Eu me questionei, caramba, mas eu tenho que liderar o projeto de implementação. E assim, ninguém na companhia atuava naquilo dali. Então, era eu e eu. Será que eu estou preparada? Né? E aquela coisa do aquela pulga, né? Aquela pulga, aquela insegurança, aquele não sei se vai dar certo, não sei... Será que eu estou preparada? Eu falei assim, bom, eu só vou saber... Que é típica também da liderança feminina, né? Exatamente. Eu falei assim, eu só vou saber se eu tentar. E eu fui com medo mesmo. Né? E aí eu comecei vários erros, mas vários acertos, vários ensinamentos, várias paciências dos meus gestores, assim, porque tinham coisas que eu não sabia. E, assim... Essa área é uma área que ultrapassa o direito, porque você não só tem que saber de legislação, não só de LGPD, mas você tem que saber qual vai ser o impacto na área trabalhista, qual vai ser o impacto na área do consumidor, qual vai ser o impacto na área, enfim. Tem que ser um pouco generalista também, né? Tem que ser um pouco generalista. E entender de tecnologia. De tecnologia, você tem que entender de projeto, né? Porque aí você tem que fazer o mapeamento. E o mais desafiador de tudo, não é uma área que cai avião. Se você não fizer, não cai avião. Né? Vai ter um dano ali ou outro, mas não cai avião. Então, o que você faz para você atrair todo mundo para você demonstrar... Engajar. Exato. Eu nova na empresa, iniciando um projeto... Que é uma área que depende muito do engajamento, né? Exato. O que eu vou fazer? Porque aí eu tinha que criar uma cultura dentro da empresa, que é uma coisa que não existia. Eu não conhecia as pessoas, não conhecia as áreas. E o que eu posso fazer para que essas pessoas acreditem no que eu estou falando, acreditem no que eu estou fazendo e acreditem que aquilo que eu estou falando é importante e que aquilo pode dar um problema ou vai impactar, ou que a pessoa tem que acreditar naquilo, tem que acreditar naquela cultura, tem que me ajudar, né? Ajudar naquela construção, porque é um trabalho de várias mãos, porque eu precisava da área de todo mundo, né? De todas as áreas, do engajamento de todo mundo. Então, assim, foi um desafio maravilhoso, para mim foi um super desafio. Quando chegou mais ou menos no meio do ano, quando ia começar a aplicação das multas, né? E em agosto ia começar a aplicar as multas, em agosto de 2021, aí começou todo mundo a botar a mão na cabeça. A NPD vai começar a aplicar multa. E aí a gente eu ainda não era DPO, não tinha sido nomeada, então... E aí agora a gente tem que definir um DPO. Eu falei assim, ai, meu Deus. Aí a gente se sabota, né? A gente achando que a gente não é capaz. Vamos contratar alguém de fora. Só foi você que implementou toda a política. Mas vão contratar alguém de fora. E aí, chega no final, eu fui convidada para ser DPO. Gente, eu chorei, eu pulei, eu sorri e eu me desesperei. Eu entrei em pânico. Eu falei, acho que eu não vou aceitar isso. 5 minutos estourando champanhe e o resto do dia preocupada. E aí, no final, deu certo, eu aceitei. E aí tinha que fazer a implementação. E não era uma meta só minha, era uma meta da diretoria. Então, era uma cobrança absurda. E eu, será que eu estou fazendo certo? E aí, quando chegou no final, implementou. Até lá, a parte que cabia implementar e vira
né, minha gerente, meu diretor, então tá bom, agora a gente vai auditar isso daí. A gente vai contratar uma auditoria externa. Olha, falei assim, meu Deus. Agora eu vou deixar eu fazer minhas contas aqui, ver quanto que eu vou É agora, a síndrome de receber. impostora. É agora que vão Agora descobrir que eu sou uma farsa. que eu sou uma farsa, que eu não fiz nada direito, que foi tudo um problema. E aí contrataram uma auditoria. E aí fomos super bem avaliados. Legal. Né? Foi dito, olha, que foi um super trabalho, né? Um super desafio, mas foi um trabalho muito bem feito. É uma lei muito nova. A empresa já tinha enraizado essa cultura, já tinha construído, né, absorvido essa cultura da privacidade. Então, assim, e aí foi só crescimento mesmo, sabe? Foi vindo um alívio, assim. E aí, nesse momento, eu dei uma virada de chave também. Falei assim, bom, eu acho que agora eu estou pronta. Agora eu estou pronta para eu dizer para mim que eu estou pronta. Porque as pessoas falavam, nossa, você é referência, nossa, você é isso. Mas eu, no fundo, não acreditava nisso. Eu falei assim, bom, então eu acho que agora, sim. Acho não, agora eu estou pronta, agora eu sou referência nisso daí. E aí comecei a me posicionar como tal. Porque aí não adianta todo mundo dizer que você é. Se você não acredita e não se posiciona como tal. Então, assim, hoje, sim, eu me considero referência nessa área. E, assim, era o que eu queria, foi o que eu tracei, o que, né, a seta ali que eu tracei ali para mim. E deu certo, assim, tiveram vários percalços no caminho, várias mudanças de rota, várias frustrações, tem muitas frustrações. E a gente tem que ter a maturidade para lidar com essas frustrações também. Para lidar com, às vezes, algum feedback que não é o melhor dos melhores, né? E aí você tem que pegar esse feedback e trazer o que você pode aproveitar desse feedback, né, positivamente para você melhorar, para você mudar. Então, assim, eu acho que foi um crescimento em todos os aspectos, sabe? Em todos os meios. E aí isso daí depois trouxeram vários frutos, sabe? Das pessoas te convidar para determinados eventos, para você concorrer a uma premiação e ganhar. Parabéns. No dia 8 de fevereiro, eu fui aí contemplada como advogada negra referência nessa área de proteção de Parabéns. dados. Então, assim, para mim, tudo isso é muito mais que reconhecimento, sabe? Sim. E é uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, que eu passo isso também para minha filha, sabe? Nada é fácil. Chegar ao lugar que você está, seja ele qual for, não é fácil. Mas você tem que ir, mesmo você indo com medo, você vai, sem passar por cima de ninguém, né? Sem ferir seus valores, seus princípios, que tem coisas que são inegociáveis, né? Entre eles, né, os meus valores, os meus princípios. E seguir, sabe? Ter humildade, você não é bom em tudo, então eu não supero em tudo, então eu tenho muitas falhas. E cada vez mais eu noto e eu tenho a certeza, eu descubro que eu tenho que melhorar, porque a gente está em constante evolução, né? O mundo está em constante evolução, está tudo mudando o tempo todo. Então, eu aprendo com minha filha de 8 anos, eu aprendo com meus colegas de trabalho na geração de 20 anos, aprendo com quem está com 60, 70, 80 anos. E aí, acho que você tem a humildade mesmo para dizer não sei, dizer um momento vou procurar, dizer um momento, nossa, que legal, nunca tinha visto isso. Porque hoje também tá tudo tão ágil. As informações estão tão ágeis que todo mundo sabe tudo, todo mundo acompanha tudo, todo mundo conhece tudo. E ao mesmo tempo ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E aí não ter problema de dizer que, cara, eu não sei, jura isso aqui, eu não vi essa notícia, não sabia. Né? E é isso, mas eu acho que também tudo isso é uma construção, essa humildade construída, essa maturidade construída. É uma maturidade construída, com certeza. É um processo mesmo. Ô, Lô, olha, a gente vai ter que, infelizmente, caminhar aqui para a nossa finalização, mas eu queria que você deixasse uma dica, talvez um livro, um podcast, uma referência ou uma sabedoria, uma mensagem de sabedoria final para os nossos jovens. Eu tenho uma dificuldade de gravar nome, mas assim, eu tenho um livro que eu li recentemente, que é A Montanha é Você. Como transformar a autossabotagem em autoconhecimento. Porque é de Brianna West. Eu me sabotava muito, me autossabotava muito. E até quando eu recebi
essa proposta, eu falei, ai, será que eu sou capaz? Será? E aí, eu, muitas vezes eu começava a dar negativas, assim, de não querer participar de determinadas coisas, não concorrer a determinadas vagas por achar que, poxa, mas será? E aí isso daí também eu acho que... Você sabe que tem uma pesquisa que diz que, comumente as mulheres só se candidatam a uma vaga se elas preencherem todos os requisitos. se elas entendem que preenche todos os requisitos ou assim a partir de 70% dos requisitos. Isso é autossabotagem total, porque os homens... Eles nem leem os requisitos. Pô, essa vaga aqui é a minha cara, eu vou. Só olha o título. Exato, entendeu? E isso é um problema sério. Isso realmente é um problema sério, porque às vezes a gente tem tantas competências que a gente não faz ideia. E muitas vezes, é um pouco triste isso, mas muitas vezes a gente descobre essas nossas competências através do outro. Porque muitas vezes o outro está te observando tanto... E isso aconteceu comigo muito no ano passado. Muita gente, muitas amigas mesmo me chamando, falando, poxa, você está fazendo tanto isso, me conta, como é que você chegou até aqui? Eu falei assim, mas gente, até aqui aonde? E assim, eu já cheguei num lugar tão, sabe, tão distante. Sim. Mas eu não enxergava isso. Não reconhece. Não reconhece isso. Então, é você ousar E o principal mesmo. reconhecimento é o seu, né? Exatamente. É você... se reconhecer, você se posicionar. É a partir dele que todos os outros reconhecimentos... E aí não adiantava, todo mundo falava, nossa, porque você fez isso, como é que você fez, quais foram os contatos, com quem você falou, o que você faz? E eu falava, mas eu não estou fazendo nada, mas assim, eu estou fazendo coisa pra caramba, sabe? Aos olhos dos outros, eu estou fazendo muita coisa e aos meus olhos eu não estava fazendo absolutamente nada. E aí isso daí eu acho que a gente reconhecer isso, eu acho que é um grande passo, né, dessa deficiência mesmo, sabe? E buscar melhorar. A minha grande deficiência hoje é eu divulgar, compartilhar mesmo as várias coisas que eu faço. Às vezes, não, eu tenho que tirar uma horinha do meu tempo para eu fazer isso daqui. Eu tenho que firmar um compromisso com isso, porque eu sei que é uma deficiência minha. Sim. Mas eu sei que isso vai trazer benefício não só para mim, mas como para muitas pessoas. Exatamente. Por quê? Porque eu já me posicionei que eu sou uma referência nessa área. Então, por que eu não compartilho as coisas que eu faço, as coisas que eu aprendi, as duras penas, às vezes, os desafios que eu já vivi, as frustrações que eu já vivi, porque são várias frustrações, né? Sim. Nem tudo é maravilhoso, né? Nem tudo é só um morango. A vida não é um morango. A vida não é um morango, como se fala. Então, assim, tem vários percalços aí no caminho. E aí a gente tem que saber lidar, sabe? Nem tudo é pessoal. Nem tudo que você perde, nem toda oportunidade que você perde, nem toda rota que mudam, às vezes não é você que muda, às vezes é o outro que muda. Nem tudo é pessoal, né? O que você falou de, às vezes, você tem uma entrega espetacular, mas não é o momento da organização. Da organização. Às vezes você mudam você de setor, mudam de área, muda de projeto, você perde um projeto, você perde alguma coisa. Não é pessoal. Muitas vezes você tem, principalmente organizações, né? Tem um jogo de xadrez e você tem que mudar algumas peças. Sim. Às vezes mudar só o jogo, mudar só de lugar e às vezes tirar aquela peça. E aí quando eu fui desligada da outra empresa que eu trabalhei, isso para mim ficou muito claro. Não é pessoal. Eu sei o que eu entreguei. Eu sei o que eu fiz, eu sei meu potencial, eu sei o profissional que eu sou. E hoje eu tenho contato com todo mundo e muitos ainda são meus mentores. Legal. Mas, assim, isso para mim ficou muito claro de... Às vezes a empresa me ligava, lembra daquele processo? Lembra disso? Tem como se refrescar? Eu, claro. E aí eu, sabe, porque não foi uma coisa, falar, ai, olha, a Lou não é boa, vou demitir, a Lou fez alguma coisa de errado, vou demitir. Não é. Às vezes é estratégia mesmo, o momento que tem que mesmo. ser, que tem que ser. Então, assim, um conselho que eu dou, né, principalmente para essa nova geração é: ouse, seja ousado, não tenha medo de errar, mas aceite, né, os erros e busca, né, corrigir com aquilo dali. Esteja aberto para as críticas, para os feedbacks que nem sempre são bons, mas que às vezes são construtivos, que vai fazer você melhorar, né, e muitas vezes não é pessoal. E é isso, assim, e não deixa que as novas tecnologias e a inteligência artificial
controle, né, a mente, controle, dite as regras, né? Acho que a gente que tem que... E as nossas narrativas, né? Exato. A gente que tem que ditar as regras, né, para criar essas novas inteligências artificiais. Então, assim, nós somos muito capazes, a gente não pode esquecer disso, mas sempre estudem, se capacitem, busquem novas oportunidades, novos projetos, façam network, conheçam pessoas de diversas áreas, não só do direito, porque eu acho que agrega, né? Eu acho que conecta você conhecer pessoas de áreas diversas, sabe? Sim. É esse o conselho que eu dou para essa nova geração e a geração dos 120 anos. Então, hoje, nosso episódio com Louana. Sensacional, Lu. Muito obrigada. Muito Obrigada bom. pela partilha. Cara, ainda tem muito mais coisas que eu queria perguntar, mas eu também estava segurando aqui para tentar fazer uma curadoria Eu falo muito, né, gente? onde que eu vou entrar, em quais pontos. Mas, cara, que grandeza, que aprendizado foi aqui para mim Muito também. bom. Mais uma sessão de mentoria aqui para mim, para você. Eu acho que é pouco tempo, né? Porque eu ainda tinha, pouquíssimo uma lista tempo. extensa ainda para falar. Mas eu acho que Mas foi deixa uma um episódio. palhinha. Mas aí a gente deixa uma parte 2. Deixa uma palhinha. Eu acho que foi um super prazer. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de compartilhar minha história, eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço, mesmo sendo boas, ou seja, sendo ruins, assim, que isso agregue na vida das pessoas, que isso inspire as pessoas. Eu também estou aberta para ouvir a história de vocês, estou super à disposição. Me sigam lá no meu LinkedIn, Louana Costa, no meu Instagram, louanacosta.adv. Estou à total disposição de vocês. Para mim foi uma super honra, um super prazer estar aqui. E desculpa aí os contratempos de horário, de data. Foi um momento que tinha que ser. Exatamente. Para a gente ter ainda mais história para compartilhar. Pois é. E que venham novos projetos. Podem me chamar para projetos também. Convidem, que eu amo, Louana. Convidem. E teremos parte 2, hein? Teremos parte 2. Vamos ter. Tem muita história aí. Querida, obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente.